Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade agora à termodinâmica e vamos falar sobre a primeira lei. Na aula passada foi a lei zero. Nós falamos sobre a lei zero. Hoje vamos tratar da primeira lei. Então, primeiramente, vamos lembrar que caloria é a quantidade de energia, tá? Energia necessária para que 1 grama de água, H2O, a pressão de uma atmosfera, ou seja, a nível do mar, mude a temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Vamos observar agora, gente, a diferença de calor. Tem muita gente que teve dificuldade de entender o que é o calor sensível e o que é o calor latente. A diferença de um para o outro. Então, calor sensível está ligado ao que? A energia cinética. E o calor latente está ligado à energia potencial. Aqui nós temos um copo com água e foi colocado um gelo. Esse gelo, vamos imaginar que ele estivesse a menos 10 graus Celsius. E eu vou passar o que acontece, mudança de fase do gelo, essa fusão do gelo para cá, para o gráfico. Então aqui nós temos um gráfico no qual as ordenadas, nós temos a temperatura nas ordenadas. E na abscissa nós temos o tempo em segundo. Observem que aqui a 0 graus que acontece a fusão. Então, a princípio, o gelo foi colocado na água a menos 10 graus. E a temperatura foi chegando até 0. E ficou parado aqui, o ponto de fusão ficou aqui um tempão. Parado com a mesma temperatura. Então, a partir do momento que eu joguei o gelo na água, ele estava a menos 10, ele começou a ganhar calor sensível. Quando chegou aqui, começou a acontecer a fusão nesse ponto, determinado tempo se passou, começou a acontecer a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, esse tempo todo aqui, ó, nós estamos diante do calor latente. Então, daqui para lá, cá, calor sensível. Daqui para cá, calor latente. Aí começou a aumentar a temperatura. Para ficar o quê? Para se igualar à temperatura do meio ambiente. Calor sensível. Então, o calor latente ficou só aqui parado, ó, nessa posição. Então, o que é o calor sensível, na verdade? Então, o calor sensível, essa partezinha aqui do gráfico, corresponde, em termos de cálculo, à massa. Então, a massa é importante para se calcular o calor sensível. Então, o calor sensível, quanto maior a massa, mais você vai ter que precisar de calor para modificar essa massa, para que exista calor nessa massa. Então, a massa é importante. O C, o que é esse C aqui? C é o calor específico da substância. E ΔT, a diferença da temperatura. Então, isso tudo influi no cálculo do calor sensível. Tá? E essa energia é uma energia cinética. O calor latente, a massa é muito importante para o cálculo do calor latente. E o L, que é também chamado de calor latente, depende da substância. Então, cada substância vai ter o seu calor latente especial. Tá? Então, segundo o sistema internacional, para você medir o calor, você não vai usar caloria, você vai usar, pelo sistema internacional, o Joule, representado pela letra J. Sabemos que uma caloria equivale
a 4,18 joules. 1000 calorias corresponde a uma caloria alimentar. 1000 calorias é 10 elevado a 3 calorias. E esse calor específico aqui, que foi falado no cálculo do calor sensível. Então, o calor específico depende da substância. Então, o que é o calor sensível? A quantidade de calorias. Quantidade de calorias que 1 grama de um corpo pode ceder ou receber. Então, essa 1 grama, quando ela modifica 1 grau Celsius, você está diante do calor específico de uma substância. Então, a água tem um calor específico alto e ela é padrão, vale 1 o calor específico da água. O calor específico do metal é bem mais baixo. Agora vamos ver como é que esse calor... Então, o calor é justamente esse fluxo de energia que acontece. Então, ele sempre parte do local de maior temperatura para um local de menor temperatura. Então, ele se propaga dessa forma. Como é que acontece o fluxo de calor? O fluxo de calor, essa propagação desse calor, ela pode acontecer de 3 formas: a condução, a convecção e a irradiação. Então, primeiramente vamos ver a condução. Vamos estudar, analisar a condução. A condução acontece de molécula para molécula, a nível de elétron. Então, por exemplo, aqui nós temos uma barra de metal qualquer, tá? E ela, nessa ponta aqui, nós aquecemos. E o calor vai passando, vai sendo o quê? Essa energia, ela vai sendo deslocada para a ponta. Vai chegar um momento que ela vai chegar aqui. Então o calor ele conduz, né, essa energia para cá. Uma condução de energia a nível molecular, tá? Precisa de um meio para essa condução. E um meio sólido. Acontece em líquido também, mas é mais uma propriedade dos sólidos. Então, se você estiver segurando uma barra de ferro e o tempo, se passar muito tempo, você vai sentir o calor aqui. Então, o calor vem do lugar mais quente para o lugar mais frio. Existe uma condução de energia. E a convecção? A convecção acontece tanto no meio líquido quanto no meio sólido. Eu posso dizer também que acontece em fluidos, tá? Como é que ocorre essa convecção? Essa convecção ocorre devido à diferença de densidade. Então vamos supor, pegar esse exemplo aqui do aquecedor. Temos o aquecedor. O ar aqui ele está colocado numa posição mais baixa no recinto, esse aquecedor, aqui em cima do móvel, né? Então esse ar aqui, ele se expande. Então quando acontece o aumento de calor, o ar se expande e a densidade dele diminui, portanto ele vai subir. Então o calor é deslocado para cima devido à densidade. E o ar mais frio desce. Vai ocorrer aqui um círculo. Ó. O quente sobe, que a densidade dele diminui, tem que subir. E o ar frio vai se deslocar para baixo. No ar-condicionado acontece o oposto. O ar frio do ar-condicionado desce e o ar quente que está no recinto sobe. Vai fazer um círculo. Na geladeira, que nós temos o congelador na parte de cima da geladeira.
Então, o frio desce, o ar frio desce e o mais quente ou menos frio sobe. Vai fazer esse círculo aqui. Logicamente que temos as prateleiras, né, na geladeira. Então as prateleiras não podem estar muito cheias de alimentos ou não podem estar forradas, porque atrapalha esse processo de convecção. Acontece a convecção também no magma, né? Abaixo da crosta terrestre nós temos o magma. Então o magma também acontece isso, essa convecção no magma. Então quente, o magma mais quente sobe e a parte mais fria do magma desce. Isso que provoca, é uma das teses que comprova que acontece a deriva continental, movimento das placas tectônicas. Vamos a outro exemplo que cai muito em provas assim no Enem, essas coisas. Nós temos aqui o mar, a praia. Nós temos aqui o continente. Então o mar aqui da praia, o continente, tá? Um dia tá quente, muita energia térmica. Então o que acontece? A gente fala que tá quente, né? Mas é energia térmica. O calor, o ar mais quente vai subir devido à densidade. Ele fica menos denso, vai se expandir, vai ficar menos denso, ele vai subir. Por quê? A densidade, só para lembrar, a fórmula da densidade. Densidade igual a massa sobre o volume. Então, se aumenta o volume do ar, diminui a densidade, fica menos denso, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, aumentou o volume devido ao aquecimento. Então, na praia, né? O calor específico aqui da areia é menor, então rapidamente ela consegue absorver o calor. Então o ar que está aqui vai subir e como o calor específico da água é maior, ele demora mais a se aquecer, ela está fria nesse momento, cedo. Então o ar frio que vem do mar vai se deslocar para a praia. Então o ar frio vai se deslocar para cá. Vai haver o quê? Uma convecção também. Agora à noite, essa aqui é a brisa do dia. A brisa da noite vai ser o contrário. Por quê? A água dos oceanos vai se aquecer, demora mais a se aquecer, mas à noite ela já está quentinha. E a areia vai ficar fria. Então o calor vai subir, quer dizer, o ar quente, né, com maior volume e menor densidade vai subir, e o ar frio vai vir para o mar. Vai ser a brisa diferente, ao contrário do que aconteceu aqui. Então nós temos aqui vários exemplos de convecção. Vamos partir agora para irradiação. Então a irradiação, você vê, pode precisar de um meio para que aconteça isso. Pode ser um meio sólido, líquido ou gasoso, ou pode não ter meio nenhum, com ou sem meio, para o calor ser propagado, tá? Então todo o corpo possui uma irradiação, mas o exemplo que a gente usa mais apropriado em todas as explicações sobre irradiação é a luz do Sol. Então ela se propaga até pelo vácuo. Mas, por exemplo, uma fogueira também pode irradiar o calor, tá? Tem um caso que eu me lembro de um incêndio que aconteceu numa rua em frente do prédio que eu trabalhava. E esse incêndio foi muito grave, estourou 8 bujões de gás. Então eu sentia
Eu senti ao encostar no vidro do prédio, como o vidro estava quente. Então o calor de lá irradiou para o escritório. Só que a gente não sentia esse calor, né? Não sentia esse aquecimento, essa energia térmica, a gente não sentia. Mas o vidro captou isso, devido à irradiação. Tá? Então vamos para cá. Vamos finalmente chegar na primeira lei da termodinâmica. Então, esse princípio é o princípio da termodinâmica. Nós temos que o calor interno de um sistema termodinâmico, a variação de calor interno equivale à quantidade de calor aplicado no sistema menos o trabalho. E o que é o trabalho? Então nós estamos aqui, esse desenho, para ilustrar. Nós temos uma quantidade de gás. Esse gás aqui é o chamado gás ideal, o gás perfeito. Nós temos um êmbolo. Então, conforme esse êmbolo se movimenta dentro do recipiente, essa movimentação vai corresponder ao trabalho realizado. Então, isso que é o trabalho. Essa movimentação desse êmbolo. Tá? Então, aqui nós temos o gás e a variação que acontece é aqui dentro, tá? Variação do gás, variação interna. Agora, alguns livros, a fórmula muda um pouco. Ó, variação do gás é igual ao trabalho menos work. É a mesma coisa, tá? Só que aqui está o trabalho em inglês, work. Aqui nós temos o trabalho também, só que aqui é o tal em maiúsculo e o tal em minúsculo, mas é a mesma fórmula, a mesma coisa, tá? Vamos agora às transformações que acontecem diante dessa primeira lei da termodinâmica. Nós temos aqui uma primeira transformação que é a chamada de isotérmica. Então, como o nome diz, ó, iso igual térmica, temperatura constante. Quando nós tratamos de uma transformação isotérmica, a variação de temperatura não vai existir. Tá? Se não vai existir variação de temperatura dentro do sistema, que é esse aqui, o trabalho vai ser igual ao calor fornecido para o sistema. Observe só a fórmula. Se aqui, ó, é zero, veja bem, eu jogo o trabalho para cá. O trabalho igual ao calor fornecido pelo sistema. Então, eu tenho que todo o calor que foi fornecido para o sistema foi transformado em trabalho. Nessa transformação isotérmica. Então, quando a temperatura é constante, a gente sabe o quê? Que todo o calor fornecido do sistema vai se transformar em trabalho. A variação de energia interna é zero. Segundo caso, transformação isovolumétrica. Também recebe o nome de isocórica. Tá? O que é isso? Isovolumétrica, que o volume, ó, isovolumétrica, o volume é constante. Se o volume é constante, é como se travasse aqui, ó, o êmbolo. Travou o êmbolo, não vai realizar o que? O trabalho. Então o trabalho aqui vai ser zero. Trabalho da máquina vai ser zero. Se você tira o trabalho daqui, ó, da fórmula, vai ficar o quê? Variação igual a quantidade de energia. Então a variação de energia que acontece, ó, é igual à energia aplicada no sistema, calor aplicado no sistema. Então a variação de energia é igual ao calor aplicado no sistema. E o trabalho não foi realizado. Então essa é a transformação isovolumétrica ou isocórica.
Agora nós temos o último caso aqui, que é adiabática. Transformação adiabática. Não acontece troca de calor com o meio. Então, se não acontece troca de calor com o meio, não vai acontecer o quê? A variação de energia. Tá? Essa variação não vai acontecer. Se não acontecer essa variação, ó, o gás não troca calor com o meio externo. Essa transformação acontece quando o sistema está isolado, ou pode acontecer também quando foi feito rápido. Quando aconteceu essa troca, né, de calor rápida. Então, se quando ela é adiabática, o calor, tá? Se não aumentou o volume, porque não foi oferecido o calor ao sistema. E a variação de energia interna acontece o que influencia no trabalho. O trabalho fica negativo. É só observar a fórmula aqui, ó. Se não houve troca com o meio externo, ó, quantidade de calor, zero. A fórmula fica o quê? Variação de energia é igual ao trabalho negativo. Tem trabalho, mas trabalho é negativo. Tá? Então, na próxima aula eu vou dar continuidade. Vamos falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, fique em casa e um bom descanso para vocês.